Seja bem-vindo ao canal Despertar Harmônico. Meus amigos, ser médium não é para qualquer um. Ser médium não é brincadeira. Ser médium não é status. Ser médium não te torna superior. Ser médium não te transforma num escolhido. Infelizmente, o ser humano, dentre seus vários e vários traços de falhas de caráter, né? Um deles, assim, é um dos mais gritantes, que é a vaidade. Quando você é médium, a vaidade aliada com o ego é uma grande armadilha para um médium. Os médiums têm que entender que nós, médiums, pessoas que trabalham na mediunidade, com incorporação, com psicografia, não importa qual psicofonia, não importa qual o tipo de mediunidade, mas quando você trabalha na mediunidade, por exemplo, eu sou um médium de incorporação. Quando você presta esse trabalho, você tem que entender que é um trabalho de caridade. Você tem que entender que você é uma pequena pecinha trabalhando em nome do Pai Maior, trabalhando em nome do Cristo, o grande médium que já pisou nessa terra. É preciso entender que nós não somos nada a não ser meros aparelhos, né? Somos apenas um simples porta-voz para que seres espirituais de maior envergadura moral, de maior envergadura consciencial, possa ensinar coisas para os encarnados daqui da Terra, possam passar ensinamentos, né, doutrinas, ajudar a lidar com as questões do dia a dia, resolver problemas, enfim, prestar vários tipos de caridade, curar, tratar doenças, né, a ajudar em toda uma gama de problemas que nós enfrentamos. Os espíritos vêm aqui para nos auxiliar. E para isso, eles utilizam os encarnados para se manifestar nesse mundo físico, nesse mundo de terceira dimensão. Mas nós temos que entender que todas as pessoas do planeta, todas, são médiuns. Não é só porque eu visto branco, porque eu estou na Umbanda, ou porque eu bato cabeça para minha entidade, que eu sou um médium melhor do que você, ou do que o vizinho, ou do que o cara ali na rua. Porque a mediunidade, ela é algo que qualquer pessoa pode desenvolver. E se o médium cai na arrogância e na vaidade, muitas vezes acontece dos espíritos que estão trabalhando com aquele médium, desligar, como se fosse um botãozinho, vedar por tempo indeterminado a mediunidade daquela pessoa. Isso acontece. A pessoa simplesmente, de uma hora para outra, depois, lógico, né, de fazer muita cagada e de ser muito vaidoso e muito arrogante e se achando o máximo porque incorpora o guia X, o guia Y, o guia Z, e diminui seu irmão porque ele não incorpora
certas entidades e ele sim, eu incorporo, por exemplo, tá? Se eu trancar a rua das almas e você não. É um exemplo só para ficar, tá, mais fácil de compreender. Eu recebo mensagens recebo mensagens do Ramatiz, recebo mensagens de Saint-Germain, recebo mensagens de Kuan-Yin, recebo mensagens do Bezerra de Menezes. Isso pode afetar a vaidade e o ego do médium. E quando isso acontece, muitas vezes é um caminho sem volta. E infelizmente é um trabalho perdido. Aquele médium ele tem que ser desligado do trabalho para não prejudicar mais. Ele perde sua mediunidade e ele infelizmente ele vai passar a agir com animismo, porque o orgulho dele não vai permitir que ele admita perante seus irmãos, perante seus seguidores, perante seus fiéis, perante não sei lá quem que está perto dele, ele fala que ele não tem mais contato com aquela consciência ou com aquele espírito. Desculpa, tive que ajeitar aqui, estava caindo. Com aquela consciência ou com aquele espírito. Ele não vai ter a hombridade de falar isso. Ele não vai aceitar isso. Então ele vai seguir fazendo o famoso animismo. Por isso que mediunidade é uma coisa muito séria. Mediunidade é um trabalho de caridade. Mediunidade é um trabalho onde você doa suas energias, você doa o seu corpo, você doa seu tempo, você abre mão de certos momentos de lazer, você abre mão de certos momentos de descanso, você abre mão de alguns compromissos para estar ali se dedicando a estudar. E lógico, não é só ir nos templos, terreiros ou casas religiosas. Um médium ele precisa estudar, porque se o médium não estuda, fica um pouco complicado para o espírito, para a entidade, utilizar a mente daquele médium para passar determinadas informações. Que são informações que o médium não tem em seu arcabouço mental. Então, ocorre um certo conflito de mensagens, de transmissor e de receptor. Porque funciona da seguinte forma. O espírito, quando ele está falando com o médium, ele está emitindo seu pensamento através do chakra coronário e do chakra frontal, principalmente do chakra frontal ligado com o médium. Ele está transmitindo ondas mentais, pensamentos, informações, né, através de ondas mentais, não exatamente palavras. Então essas informações, essas ondas mentais que o espírito está transmitindo para o médium, ao ser captado pelo chakra frontal ou coronário do médium, ela é transmitida em nanosegundos para o cérebro, para as informações que o cérebro tem ali para poder codificar aquelas ondas e transformar em palavras. E se o médium não tem conhecimento, não estuda, não se desenvolve, não procura ler, não procura entender os assuntos relativos à sua doutrina, relativos à sua religião, ele simplesmente não vai conseguir passar a informação adiante. Porque na mente dele não existe registro nenhum de referência daquela informação. Um espírito não consegue se comunicar. É possível um espírito, mesmo assim, jogar informação bruta na cabeça do médium e falar? Sim, é possível.
O espírito ele consegue sim pegar uma pessoa completamente ignorante em um determinado assunto e colocar de uma certa forma a informação que a pessoa vai falar. Muitas vezes ele vai usar até a psicofonia para poder passar aquela mensagem. Mas não é a forma que os espíritos gostam, preferem ou são habituados a trabalhar. Porque é uma via de mão dupla. Enquanto o espírito está ali passando a consulta, passando o conselho, passando a assistência para o encarnado que está ali precisando de uma palavra, precisando de uma palavra amiga, de um amparo da entidade, ao mesmo tempo o médium aprende. E o médium também aprende enquanto estuda. Então ele aprende duas vezes. Nós médiums aprendemos duas vezes, enquanto estudamos e durante as consultas que nós damos nas sessões. Isso, lógico, para as pessoas que são dessas religiões onde existe esse tipo de trabalho. Então, estudar é fundamental. É imprescindível para você prestar um trabalho cada vez melhor, para você ser uma ferramenta cada vez melhor e mais útil para a espiritualidade. Porém, faça isso sem esperar retorno, sem esperar palmas e sem esperar admiração. Porque a maioria esmagadora dos médiuns encarnados na Terra, nesse momento, a maioria, não todos, são médiuns de provas. São médiuns que vieram aqui pagar seus karmas, queimar seus karmas, né? Quitar seus débitos através da mediunidade, passando por escárnio, né? Passando pelas dificuldades que o médium passa, passando por provas de fé que vão testar realmente a fé da pessoa, passando pela prova de que se a pessoa vai cair no orgulho, na vaidade, na arrogância e na prepotência por ser um médium. São vários testes de caráter e comportamentais que um médium passa ao longo da vida. Por isso que muitas pessoas veem como médium como prova, não como mérito. A minoria que nós temos na Terra são médiuns de mérito. São espíritos de luz que encarnaram para continuar um trabalho. Eles são médiuns porque querem, porque tem totais condições. Tá tudo ali, é só desbloquear que ele começa a falar. A maioria não. A maioria tem seu mentor, é direcionado por uma linha religiosa, por uma linha de doutrina, desenvolve a sua mediunidade, sofre os problemas da vida e quanto mais trabalha na mediunidade, mais ele é testado. Não quer dizer que ele vai sofrer mais, mas mais ele é testado. Mas em contrapartida você tem uma proteção maior se você mostra que você é digno daquela proteção, daquele amparo, de você realmente ser um médium. Você vai ter um amparo e as situações difíceis vão ficando um pouco mais simples. Lógico que você vai ter seus ganhos materiais, não com a mediunidade diretamente em cima dos outros campos da sua vida. Portanto, é necessário ter muito cuidado quando nós trabalhamos como médiuns. Médiuns, como eu falei no início do vídeo, não é uma patente que, uma vez utilizada no uniforme, vai lhe tornar superior a outra pessoa. Muito pelo contrário. Como dizia o tio Ben, lá do Peter Parker, do Homem-Aranha, quanto maior são os poderes, maiores são as responsabilidades. E aí eu dou uma mudada na frase. Quanto maior é o seu grau de mediunidade, quanto maior é o seu trabalho de mediunidade, quanto maior for a sua patente de médium,
por exemplo, de um terreiro maior, muito maior, tem que ser a sua humildade. Que você vai se tornar exemplo. Quem está começando vai passar a observar você para fazer igual. Olha a responsabilidade. Vocês sabiam que um médium prepotente, arrogante, egocêntrico e vaidoso, além de falhar na sua missão, ele também vai carregar o karma pesado se ele influenciar outras pessoas a agir como ele? Que ele está sendo como exemplo. Então, se ele começa a agir de uma forma que não é correta, que não é ética, e outras pessoas começam a fazer igual porque ele falou, porque ele é famoso, porque ele tem status, porque ele é conhecido, ele vai carregar um pouco do karma de cada uma dessas pessoas que ele ajudou a desvirtuar do caminho. É por isso que eu falo, ser médium não é brincadeira. Ser médium não é diversão. É trabalho. É um trabalho sério com a espiritualidade. Lógico que você não vai ser um ser humano perfeito, como eu falei já em vídeos anteriores. Não tem que ser. Você não vai ser um médium perfeito. Você vai errar. Mas o seu coração tem que se manter puro o suficiente para você continuar naquele propósito. Você não pode se contaminar com a vaidade. Então, infelizmente, aí temos vários médiums, babalorixás, pais de santo, gurus espirituais, que se deixaram levar pela fama, se deixaram levar pelos números de seguidores, se deixaram levar pelo dinheiro, pelo bango, pelo aqué, né? Pelas tentações, né? Pelas tentações que rodeiam as pessoas quando elas estão em exposição, e se perderam, se desvirtuaram, e hoje fazem um desserviço, ou sendo anímicos, ou, o que eu acho até pior, é sendo ferramenta de mago negro. Esse, meus amigos, é um grande problema. Talvez eu vou deixar um vídeo só para falar sobre isso. Mas dando uma deixa aqui, que já vou terminar o vídeo. Cuidado, que pior do que ser anímico é você se tornar um médium das trevas. Um médium que é desdobrado toda noite para servir aos interesses dos trevosos e virar ferramenta de magos negros, feiticeiros e chefes de legião. É isso, meus amigos, que já para falar hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês, como sempre. O conhecimento liberta. Valeu, até a próxima.